Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus, fecha os seus olhos. Vamos pedir a revelação e a direção de Deus. Senhor Jesus, fala conosco através da palavra, Senhor. Revela o que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Estou 100% na dependência do Senhor e preciso do Senhor para tudo nesta vida. Eu entrego ao Senhor tudo que venha a ser falado, venha do Senhor. E seja revelado por Ti, ó Espírito Santo. Dá entendimento, Senhor. Vem de encontro à necessidade do Teu povo. Vem de encontro à necessidade dos Teus filhos. Eu entrego a direção, a revelação. Tudo em Suas mãos. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Fala assim a palavra. Livro 1 Samuel. Capítulo 22. O título é: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Nessa palavra que nós vamos ler agora fala de quando o rei Davi, aquele que escreveu a maioria dos salmos, fala que ele fugiu para uma caverna e se escondeu dos seus inimigos lá na cidade de Adulão, a caverna de Adulão. Amém? Porque Davi estava fugindo de Saul. Amém? De Saul. Estava fugindo dos seus inimigos. Estava fugindo daqueles que queriam tirar a sua vida, ceifar a sua vida. Davi, dentro do seu coração, cria que jamais o Senhor, o Deus dos seus pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, tinha abandonado ele, que ele estava do lado dele. Amém? Que quando o profeta Samuel ungiu ele rei sobre Israel, ele não assumiu o trono, não, porque Saul estava no trono, mas ele cria dentro do seu coração que Deus estava do lado dele. Amém? Que o Senhor Jesus, que Deus o Altíssimo, estava do lado dele. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu e se escondeu numa caverna de Adulão. E veio algumas pessoas procurar ajuda dele. Mas não eram guerreiros de guerra. Eram pessoas que estavam passando por prova, estavam passando por muitos problemas, muita tribulação. O que Davi fez? A Bíblia fala que Davi, o rei Davi, se fez chefe deles, seu líder dele. A palavra fala assim, vamos ler. 1 Samuel 22 fala assim, ó, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha que palavra forte. Amém? Davi fugindo do rei Saul, de Saul, para salvar a sua vida, poupar a sua vida. E algumas pessoas buscaram ele, ajuda dele. Quem foram? Eram guerreiros de guerra? Não. Eram pessoas que se achavam em aperto. O que se achava? Por que a palavra achavam-se em aperto? Pessoas problemáticas, pessoas cheias de problemas. Pessoas o quê? Pessoas que estavam atribuladas, cheias de dificuldade, cheias de problema. Pessoas achavam-se em aperto. Pessoas cheias de problemas. Mas não só isso. Todo homem endividado. Aquelas pessoas que estavam endividadas, cheias de dívidas. Mas não só isso. E todos os amargurados de espírito. Quantos eram? Eram cerca de 400 homens. E a Bíblia fala que Davi se fez líder, se fez chefe dele. Que coisa maravilhosa. Nós temos que estar ao lado de pessoas que têm Deus no coração, que é de Deus. Tem um ditado que fala assim, ó:
O tirar sabe. Mostra com quem andas, e eu mostrarei quem você é. Se você anda com pessoas que vivem do mundo, pessoas que vivem na prática do pecado, a sua vida com certeza não vai dar fruto. Porque você está se alimentando de coisas, de pessoas que não tem nada para oferecer para você de bom, de Deus. Mas aquelas pessoas que estavam passando por problema, por dificuldade, elas procuraram a ajuda de Davi, um homem ungido, ungido por Deus, e homem cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia fala que Davi se fez chefe e líder deles. Mas a Bíblia fala que esses homens, qual a qualidade desses homens? Como estava esse homem? Homens que se achavam em aperto, homens endividados e homens amargurados de espírito. Aquelas pessoas desanimadas, aquelas pessoas abatidas, aquelas pessoas que se entregaram. Já ouviu aquelas pessoas que se entregaram, que desanimaram? Amarguradas, desanimadas? Esse é o tipo de pessoa que buscou a ajuda de Davi. Mas a Bíblia fala que Davi não desprezou eles. Davi se fez chefe deles, se fez líder deles. E no futuro, o que se tornaram esses homens que se achavam em aperto, que achavam endividado e amargurado de espírito, o que se tornou esses homens? Eu quero que você venha ler um pouco mais para frente. O segundo livro de Samuel. Pula aí um pouco, um livro para frente. O segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 8. Eu quero mostrar o que se tornou esses homens. Segundo Samuel. Você vai pular um pouco para frente aí. No livro de segundo Samuel, no capítulo 23, versículo 8. A palavra fala que Davi se fez chefe deles. Mas será que esses homens, eles foram abençoados? Será que esses homens mudaram o pensamento? Será que esses homens creram em Deus? Vamos ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, no versículo 8. Fala assim, ó. Os valentes de Davi. Quem é os valentes de Davi? Aqueles homens que foram buscar a ajuda dele lá na caverna de Adulão. Quem eram esses homens? Homens que se achavam em aperto. Homens endividados. E homens amargurados de espírito. Esses são os valentes de Davi. Segundo Samuel 23, 8. Fala assim, ó. Os valentes de Davi. Presta atenção. São estes os nomes dos valentes de Davi. José Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ele lutou contra 800 homens e prevaleceu contra 800 homens. Eles também estavam na caverna de Adulão junto com Davi. Presta atenção. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando se achavam retirados os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ele estava junto na caverna de Adulão. Quem eram esses homens? Os homens que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Esse homem, amém? Ele lutou tanto. Esse Eleazar, um dos valentes de Davi, que a espada grudou na mão dele, não soltava mais. Versículo 11. Depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. E o feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento.
Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Olha lá. E uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram e a levaram a Davi, e ele não a quis beber, porém a derramou com libação, oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens? E lá foram com perigo de vida, de maneira que não quis beber. São essas coisas que fizeram esses 3 valentes que estavam na caverna de Adulão. O que ele fez? Davi falou assim, ó: quem me dera beber água do acampamento do inimigo. Sabe o que esses homens fizeram? Esses 3 homens fizeram? Eles entraram dentro do acampamento do inimigo, pegaram água e levaram para Davi beber. Será que esses homens eram corajosos? Eles entraram os 3 sozinhos dentro do acampamento, ele pegou água e levou para Davi beber. Quando eles chegaram com a água para Davi, sabe o que Davi falou? Não beberei dessa água e oferecer como libação oferta ao Senhor, porque eu não vou o quê? Beber o sangue desses, derramar o sangue desses homens. E ofereceu aquela água a quem? A Deus. Esses homens eram os homens que estavam na cabeça de Adulão. Quem eram? Os homens que estavam em aperto. Homens endividados, homens amargurados de espírito. Continua a falar assim, ó. Versículo 18. Também Abiassai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era a cabeça de 30 e alcançou a sua lança contra 300 e o feriu. E tinha nome entre os primeiros. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Versículo 20. Também Banaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabezel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Banaia atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Que coisa maravilhosa. Estas coisas fez Banaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os três valentes. Era o mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Olha que coisa maravilhosa. Esses homens, algum desses homens que eu acabei de ler agora, eram os homens que estavam dentro da caverna de Adulão. Como que eram esses homens? Como foi procurar a ajuda de Davi? Esses homens eram o quê? Estavam em aperto. Estavam endividados. Estavam amargurados de espírito. Que coisa maravilhosa. Mas a palavra fala que o Senhor dos Exércitos pelejava por os valentes de Davi. O que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quem luta nas nossas batalhas é Deus. Porque o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus ele muda. Ele muda o pensamento. Aquelas pessoas que eram amarguradas de espírito se tornaram valentes, homens guerreiros. Você imaginou isso ou não? Aqueles homens invadiram o acampamento dos inimigos, pegaram água do poço e levaram água para Davi beber no acampamento do povo de Israel. Você imaginou? Aqueles homens eram corajosos, mas antigamente eles eram amargurados de espírito. O que é uma pessoa amargurada de espírito? Uma pessoa desanimada, uma pessoa abatida, uma pessoa cabisbaixa. Eles se tornaram o quê? Homens cheios de Deus. Homens o quê? Homens valentes. Homens que mudaram o seu pensamento e colocaram Deus em primeiro lugar. É isso que nós devemos fazer.
Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se a nossa vida foi entregue na mão de Deus, Ele tem que ser o primeiro. Você tem que falar assim: Senhor, eu estou passando por problema, eu estou passando por dificuldade, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos e vai pelejar e vai lutar nessa guerra que eu estou passando. Pode ser uma guerra na saúde, pode ser uma guerra na vida financeira, pode ser uma batalha espiritual que você está enfrentando agora, que você se encontra desanimado, mas a partir de agora você vai mudar o seu pensamento e você vai ser uma pessoa valente. Você vai mudar o seu pensamento, não vai ser mais uma pessoa desanimada. Olha a lição desses homens de Deus. Essas pessoas antigamente eram pessoas que estavam em aperto, pessoas cheias de problemas, atribuladas, pessoas endividadas, e uma pessoa amargurada de espírito. A palavra fala que Davi se fez chefe, eram cerca de 400 pessoas, e eles se tornaram esses valentes que eu acabei de ler. Pessoas o quê? Pessoas que não temiam nada, pessoas que enfrentavam leão, matou leão com as mãos, matou os inimigos com uma lança, matou 800 pessoas. Pessoas que enfrentavam os inimigos com um cajado, tomava a lança e matava as pessoas, tomava a lança e matava, tirava a lança do inimigo e matava o inimigo com a sua própria lança, e enfrentava os inimigos com um cajado na mão. Pessoas o quê? Pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas cheias de Deus no coração. Nós temos que ser pessoas valentes. Eu sempre lembro o que Deus falou para Josué: Josué, Josué, porque ainda se lamenta por meu servo Moisés. Moisés já morreu. Seja forte e corajoso, se disponha, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Seja uma pessoa valente, que se pensar meio de desânimo, de medo, seja uma pessoa cheia de Deus. Esteja ao lado de pessoas que são de Deus. Evita aquelas pessoas que só falam coisas negativas, pessoas que falam morte. Fica longe dessas pessoas, evita que sejam pessoas que são de Deus, que têm o Espírito de Deus, que falam em nome de Deus, que tem coisas boas para oferecer para você e para sua família também. Amém? Glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia agora, a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração por você, não vou me demorar. Pegue o copo com água agora. Se você falar assim: pastor, posso colocar uma peça de roupa, uma fotografia? Coloca ao lado da onde você está ouvindo aí, celular, computador. Coloca ao lado peça de roupa, fotografia, documentos, coloca tudo aí. Coloca tudo aí. Amém? Eu quero fazer uma oração especial pela sua família. Vamos orar por todas aquelas pessoas que se encontram internadas naquele hospital também. Pessoas na UTI, pessoas entubadas. Eu tenho certeza que Deus vai visitar e tocar. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor. Deixa eu orar por você. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, te agradecemos por tudo. O Senhor é maravilhoso. Que essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite fique gravada dentro do nosso coração. Que ela fique tatuada, gravada. E todos os dias venha nos lembrar, Senhor, que devemos ser pessoas fortes e corajosas, como foi esses valentes Davi. Pessoas que não tinham medo de nada. Pessoas que inventavam o perigo do inimigo, não temiam a morte. Senhor, enche o coração do teu povo desse espírito, dessa fé, a força que vem de ti, ó Espírito Santo. Senhor, dá ordem aos teus anjos, visita a família do teu povo agora, Senhor. Venha guardá-lo e vai proteger de todo mal. Proteja, Senhor, do homem sanguinário, do acidente, da bala perdida. Guarda o teu povo de toda a pandemia maligna de Satanás. O teu povo seja protegido e seja guardado de todo mal. Dá ordem a anjo com espada de fogo desembanhada, Pai. E visita aquelas pessoas internadas nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias. Pessoas entubadas, pessoas desenganadas pela medicina, pelos médicos. Toca no corpo dessas pessoas, Senhor. Toca nos pulmões. Senhor, que essas pessoas recebam a cura, recebam vida. Eu determino, Pai, que essas pessoas sejam curadas e sejam abençoadas. Eu determino que essa semana seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana de vitórias. Seja uma semana de conquistas. Para a honra e glória e louvor do teu nome. Quem beber dessa água, Pai, beba da tua presença, beba do teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Todos bebam da água com fé. Glórias a Deus. Amém?